Oi pessoal, boa noite. O pessoal tá me ouvindo aí? Começando aqui a nossa live. Quem tiver conseguindo me ouvir aí, como é a primeira live aqui, eu preciso que vocês me deem um feedback aí. Tá tudo ok aí? Vocês estão conseguindo me ouvir? Coloca um sim ou um oi aí pra gente, quem tiver me ouvindo direitinho, coloca um oi aí, só para eu entender que tá me ouvindo direitinho. Tá bom? Então vamos começar aqui. Tem muita gente entrando, ó. Quase 100 pessoas já começou com 100 pessoas. Bacana. Primeiro agradecer vocês aí, né? A gente sabe que não é fácil. O tempo da gente é a coisa mais preciosa que nós temos, né? E tirar para ouvir alguém não é fácil, né? Ainda mais quem tem filho, às vezes o filho tá acordado, às vezes está naquele momento de dormir. Por isso que eu fiz 9 horas. Não sei quem viu o vídeo aí do Billy, mas o Billy fala que 9 horas já tem que estar dormindo. Mas nem sempre a gente consegue, né? Mas eu agradeço a todos aí pela presença. Oi, todo mundo aí. Tem muito paciente meu. Tem gente que eu não estou reconhecendo pela fotinha, mas obrigado. Então, assim, primeiramente me apresentar, porque nem todo mundo me conhece, né? Aí o senhor já dorme, né, Júnior? Eu tô vendo aqui, ó. Se eu seguir o Billy direitinho. Então, assim, para quem não me conhece, eu sou Fabiano, sou pediatra, atendo aqui na cidade de Ipatinga, né, que é no interior de Minas. Tem gente que está me vendo de fora daí. Então, eu moro em Ipatinga, eu sou de Manhuaçu, né, minha cidade natal é Manhuaçu, e eu fiz medicina em Juiz de Fora, na Federal de Juiz de Fora, e sempre tive o sonho, né, assim, mais pro final do meu curso, eu sempre tive o sonho de fazer pediatria, que eu sempre gostei muito de criança, e é uma coisa que faz meu coração bater mais forte, é realmente cuidar de criança, né? E também essa troca de ideia com os pais. Eu sei que não é fácil, né, no dia a dia, essa questão alimentar, né? Agora, aí eu resolvi fazer pediatria, fiz aqui no Hospital Márcio Cunha, que fica na cidade de Ipatinga mesmo, e fiz uma pós-graduação também em nutrição infantil, enfim. É uma área que eu gosto muito, não só da parte da alimentação, que eu sei que é um desafio muitas vezes, né? E da pediatria. E cada ser humano é único, né? Então, assim, o que eu vou falar aqui vale, né, lógico, para a grande maioria das crianças, vai ajudar, mas tem crianças que às vezes depende de um olhar diferenciado, né? Às vezes a criança tem alguma dificuldade sensorial a mais, e às vezes precisa de uma opinião de algum especialista, mas eu tenho certeza que as coisas que nós vamos falar aqui são importantes principalmente para nortear os pais das condutas que devem seguir naqueles momentos que a criança está alimentando mal, né? Porque mesmo crianças que comem muito bem, tem aqueles momentos, aquelas fases em que está comendo mal. E dependendo da conduta que nós, pais, temos, isso pode, uma coisa que seria uma fase, pode se tornar perpétua, né? E é o que a gente vê. É muito comum tomar uma aguinha aqui. É muito comum essa queixa no consultório pediátrico, né? Meu filho não come. Isso é tema até de congresso, tem livros com esse tema, né? Livros que falam especificamente sobre isso, né? Inclusive o título de alguns livros são esses, né? Meu filho não come, porque é um tema que deixa muita dúvida nos pais, né? E felizmente, né, na grande maioria das vezes, quando os pais vêm com essa queixa, quando nós vamos analisar, na verdade a criança às vezes está comendo menos do que os pais imaginam que elas deveriam comer, mas na prática a criança está crescendo, está tudo bem com ela, né? Então o que eu vou falar aqui é aquilo que a gente deve pensar para ver se realmente a criança está passando por um problema alimentar ou não, né? Não tem como eu falar de dificuldade alimentar de uma criança que não está comendo sem mencionar a alimentação infantil, né? Não é o tema de hoje falar de alimentação, é um tema que daria para a gente debater no mínimo 1 hora, né? A gente pode até fazer, e eu já prometi que eu vou falar sobre esse assunto numa outra live, mas eu não posso deixar de citar, né? E a nutrição e a alimentação infantil, ela começa não só quando a criança nasce, ela começa desde quando a mulher engravida. Antigamente achava-se que deveria tomar ácido fólico, tem que evitar certos alimentos na gravidez e tal. Hoje sabe-se que é importantíssima a alimentação da mãe, não só para a criança ficar saudável, né? Nascer uma criança saudável, sem anemia, sem dificuldades, sem déficits nutricionais, também para a nutrição da mãe é importante, para a prevenção de obesidade, diabetes, hipertensão na gestação.
mas já tem estudo comprovando que aquilo que a mãe alimenta na gravidez, a criança sente o gosto através do líquido amniótico. Fizeram uma pesquisa que um grupo de mães alimentava durante toda a gravidez comendo cenoura quase todos os dias. E outro grupo de mães não comia cenoura durante a gravidez. Então, testaram essas crianças. Quando a criança começou com a introdução alimentar, que é por volta de 6 meses, as crianças nas quais a mãe havia ingerido cenoura na gestação, elas tiveram muito mais facilidade de aceitar a cenoura. E aquelas que a mãe não alimentou com cenoura, elas não aceitavam cenoura ou tinham muita dificuldade de aceitar. Então, esse estudo comprovou aquilo que já se suspeitava, que a criança sente o gosto daquilo que a mãe come, né, dentro no líquido amniótico. Então, é importante, é lógico que tem casos que a mãe não tolera, né, tem ânsia de vômito, tem náusea, de alguns alimentos não tem jeito, mas dentro do possível a mãe ter uma alimentação mais variada possível e dentro do possível a mãe ter uma alimentação de qualidade durante a gestação, lógico, com supervisão e com orientação do seu ginecologista, também do seu obstetra. Agora, aí quando o neném nasce, né, a partir do momento que nasceu, como que deve ser a alimentação? Também não é, né, lembrando novamente, não é o objetivo dessa live falar de alimentação, mas eu não posso deixar de citar da importância do leite materno. Só para a gente lembrar que o leite materno, além de ser o alimento completo para o neném, como que é feita essa nutrição? O neném suga, é livre demanda, tem um momento que o neném não quer mais e para de sugar. Mesmo que a mãe insista ali, se ele não quer mais, ele não vai mamar. Vai dependendo de cada criança, daí 1 hora, ou 2 ou 3 horas, ela quer mamar de novo, ela tem fome e ela vai mamar até se sentir saciada. E assim vai seguir até o 6º mês. Quando o neném está também tomando fórmula, ela vai tomar ali 90, 120, dependendo da idade, e não quer mais. Por mais que a mãe insista, se ela forçar, o neném vai até regurgitar. Então, existe um limite do volume do estômago e da saciedade do bebezinho. Aí chega a mãe no consultório. O neném às vezes nem tem 6 meses, né? Que a gente orienta iniciar com alimentação complementar, mais ou menos com 6 meses. Pessoal, vocês estão fazendo mandando as dúvidas, pode mandar aí, eu vou responder todo mundo. Tem uma equipe, né, eu tô igual o pessoal da Globo, tem uma equipe de apoio aqui do meu lado, né, o Edriel e a Jaqueline, que trabalham comigo aqui na clínica, estão anotando as dúvidas, né? Lógico que se tiver muita dúvida, às vezes eu não vou conseguir responder tudo durante a live, até para não ficar muito cansativo, mas eu vou, no final que seja escrito, eu vou respondendo todo mundo. Mas daqui a pouquinho eu vou começar também a responder. Pode ir mandando as dúvidas aí que vocês tiverem. Então, assim, vai chegando 6 meses, a família fica doida para introduzir alimentos, né? Fica alguns alimentos que não podem, a família quer introduzir, e às vezes a própria papinha ou a própria fruta, que a família, a mãe, tia, principalmente a avó, pode dar uma frutinha, porque ela me vê comendo, ela fica doida querendo comer. Então, o que a família percebe? A família percebe que a criança visualiza o adulto comendo e quer comer também. Isso é bom, né? Muita gente fica com medo da criança aguar. Isso aí não tem nada comprovado cientificamente. Se você não der aquilo que a criança está vendo, você comer, ela não vai aguar. Tem um momento certo para a introdução de alimentos complementares, que é mais ou menos com 6 meses, né? Depende de cada bebezinho, dependendo se for um prematuro, que ainda não tiver amadurecimento da fase de deglutição, às vezes a gente espera um pouco mais, né? Às vezes pode ser que seu pediatra oriente um pouco antes, mas enfim, é a média de com 6 meses. E aí, como que deve ser? Então, um dos grandes problemas da criança que não come, na maioria das vezes ela vai começar nesse 6º mês de vida, 6º, 7º mês, que é quando vai introduzir a papinha. Em outro momento que é muito comum isso acontecer, é mais ou menos com 1 ano e meio, que é outra fase que eu vou falar, que é uma fase que a criança diminui tanto que come, e depois dos 2 anos. Então, nessa fase de 6 meses, o que acontece? Até então, o neném estava acostumado a mamar no peito. Então, tá mamando no peito, ou mamando na mamadeira, ou no leite no copinho, de acordo com cada bebezinho. Mas, geralmente, a gente alimenta o neném no colo, né? Não só quando está no leite materno, mas também quando está na mamadeira. Então, o bebezinho está acostumado alimentar no colo, olhando no olhar da mãe, né, vendo a pessoa que está ali. Então, isso é uma tranquilidade para o neném. Aí, de repente, eu vou alimentar o bebê. Aí já tem muitas famílias que já pegam e tacam o neném no cadeirão, ou põe no bebê conforto e começa a enfiar comida na boca do neném. Então, esse momento da introdução da papinha, eu estou falando papinha, mas existe, né, hoje em dia a questão do método BLW, que pode ser dado em pedacinho. Eu não vou entrar no mérito disso, não é o assunto para hoje, mas quando se começa, vamos citar o almoço, né, almoço ou jantar,
a gente precisa primeiro começar com a criança no colo, a mesma alegria do momento da amamentação, olhar no olho da criança, a gente conversar com a criança, respeitar a aceitação da criança. Se ela comeu uma colherada ou um pedacinho e não quer mais, ótimo, no outro dia oferece de novo, vai ter um momento que ela vai começar a comer mais. E outra coisa, a família fala, olha, ela me vê comendo, ela quer comer. Mas na hora que começa com a comidinha, a família às vezes esquece que tem que comer junto. Por quê? Para a criança despertar aquela vontade. Então a criança precisa, primeiro, estar com um pouco de fome, não pode também estar com muita fome, porque ela acostumou a comer, a alimentar no leite, seja peito ou seja mamadeira. Se ela tiver com muita fome, ela vai achar que ela tem que mamar. Então, naquele momento da comidinha, naquela introdução alimentar, é importante ela não estar com fome demais, e nem também ter acabado de mamar. Um momento tranquilo, ela não pode estar suando de calor, ela não pode ter muita distração. Tem gente que liga, né, não é uma idade que a gente nem pode ligar tela para criança, mas tem família que liga uma galinha pintadinha, liga uma coisa para a criança ficar hipnotizada e vai enfiando comida na boca. Já tive mãe que falou que tampou o nariz da criança para ela abrir a boca para respirar e enfia comida na boca. Não pode ser forçado, não pode ser uma coisa imposta, não pode ter tensão. A gente vê isso com muita frequência. Quando a família, quando a mãe ou quem estiver tratando a criança está muito tenso, muito preocupado da criança comer, a gente vê que às vezes não dá certo, porque quando a mãe já é mais tranquila, não está muito preocupada, as coisas geralmente fluem melhor, porque a criança parece que sente essa tensão na família. Então esse momento tem que ser um momento bem leve, bem tranquilo e sempre com elogio, sorrindo. Comeu um grãozinho, comeu uma colheradinha, não quer mais, fica tranquilo. Agora, importante deixar a criança manusear o alimento. A criança tem que sentir com a mãozinha. Nessa fase de 6, 7 meses, é a fase que o quê? Se você der um brinquedinho para a criança, ela vai pegar e vai olhar e vai levar na boquinha. Agora, se você pega o brinquedo e enfia na boca da criança, ela assusta, ela não quer. Agora, então, a mesma coisa com o alimento. Ela tem que brincar com a comidinha, pegar o pedacinho ou pegar a papinha, sentir a consistência na mão, levar a mão sujinha na boca, não preocupar se a criança está sujando na hora da comida. É importante que ela sinta mesmo aquela consistência melequenta da comidinha, se for papinha ou pedacinho, sentir a consistência de cada tipo de alimento. E outra coisa importante é nunca forçar, nunca preocupar com o tanto que ela come. Comeu um pedacinho, não quer mais, ótimo. E aí, à medida que a criança vai passando 6, 7 meses, né? Aí tem um momento de introduzir a janta, que eu não vou ficar citando qual que é o momento, porque não é o motivo de hoje. Sempre com muita tranquilidade, familiares comendo junto e sempre com alegria, sem preocupar com o tanto que está comendo. Geralmente, a fase de 9, 10 meses, a criança já está comendo bem. É uma fase que quando está na papinha, a gente orienta a passar para começar, pedacinho, amassar menos, até chegar um ano, que é a comida da casa. A criança tem que comer o que os pais estão comendo, desde que os pais comam de forma saudável. Aí é o segundo momento que acontece problema. E na minha opinião, é a fase pior que tem. Geralmente, as crianças que chegam para consultar comigo com 6, 7 anos, que não come nada, ou que só come nugget, só come macarrão, que é muito comum, quando a gente vai ver retroativamente, começou a comer mal quando tinha 1 ano. Até 1 ano, doutor, comia muito bem. Depois de 1 ano, nunca mais quis comer. Mas é justamente nessa fase. A criança, ela nasce mais ou menos, vamos colocar uma média de 3 quilos, nasce com 3 quilos. E ela chega com 1 ano, mais ou menos com 9 quilos. É lógico que tem criança um pouco mais, alguns nascem baixo peso, um pouco menos e ficam com menos que isso. Mas a média é essa, nasce com 3 e chega com 1 ano com 9, 10 quilos. Como que na vida da gente nunca mais isso vai acontecer? Então, triplicar o peso no primeiro ano de vida, isso aí é uma coisa fantástica. Isso nunca mais vai acontecer. Então vai chegar com 12 meses, mais ou menos com 9 quilos, e vai chegar com 24 meses, ou seja, com 2 anos de vida, com 2, 3 quilos a mais que isso. Então vai ser com 12, 13 quilos. Então, ou seja, a criança, eu não sou bom de matemática, mas que nasce com 3 e chega com 10 quilos com 1 ano, ela ganhou 300% de peso. Né? Esse aumento foi muito exponencial. Aí de 10 quilos para 12, 13, esse aumenta de 20, 30%. Então, é um ganho de 300% no primeiro ano de vida, que cai para 30% no segundo ano. Então, a gente tem que entender isso para... Imagina, eu já aviso para os pais, quando vem com 9, 10 meses, não, está comendo muito bem. Eu falo, não é praga minha não, mas vai chegar no momento que vai diminuir. Isso é normal. E aí, quando isso acontecer, além de dar o exemplo, além de comer junto, porque uma das causas da criança não comer depois de 1 ano é a família não dar exemplo.
Porque depois de um ano, principalmente, não adianta você fazer a papinha, você fazer os legumes, você colocar a comidinha, né, depois de um ano tem que ser pedacinho mesmo, né, é o limite máximo para a gente ficar dando amassado quando a família opta por amassar, mas não adianta você dar para a criança uma coisa diferente daquilo que você está comendo. Então, se você quer que ela coma verduras, se você quer que ela coma legumes coloridos, se você quer que ela coma carne, perdão, você precisa comer também. Então precisa você estar sentado, continua não podendo ter tela, televisão, tablet, celular, continua com a preocupação, principalmente em cidades muito quentes. A criança come mal quando está sentindo calor, então a criança não gosta de sentir calor, né? No momento do calor está incomodado, então ela não vai querer ficar comendo. Então é um momento que a gente tem que estar atento para isso. Porque, às vezes um detalhe, simplesmente um ventilador que você liga, ou roupinha mais fresquinha, ou você sentar na mesa e comer com a criança, é lógico, dá mais trabalho, né? Eu tenho filho também, é muito mais fácil você tratar da criança e resolver o problema depois você comer tranquilo, do que você comer junto, né? Às vezes demanda um pouquinho mais de trabalho, mas isso faz parte. Com o tempo a criança vai pegar prazer em comer. A criança tem que ter prazer de sentar à mesa e comer e não pode ser aquilo imposto. Depois eu vou te falar o motivo da criança comer mal, né? O que a gente faz de errado. Geralmente, querendo acertar, a gente faz de errado. Aí no segundo ano de vida, a criança come menos. Ao mesmo tempo que o apetite para almoço e janta diminui, o apetite para coisa doce aumenta, se a criança tiver opção. Ah, biscoito, pote, a gente vê, às vezes vem na consulta ou encontra com a mãe na rua com a criança, está sempre com um potinho de biscoito na mochila. Isso é péssimo, né? Lógico que tem alguns momentos, depois de um ano, desde que não tenha açúcar e de preferência sal não tenha, não tem problema em algum momento, no momento do lanchinho e tal, mas não pode ficar à vontade, porque se a criança não almoça, e vai ter dia que ela não vai querer almoçar porque não está com apetite, e ao mesmo tempo ela tem a opção do biscoito, ela tem a opção do leite também, que o apetite para leite geralmente depois de um ano aumenta, né? Eu atendi um menino outro dia que tomava 2 litros de leite com um ano de vida. Isso é inaceitável, mesmo que a criança comesse super bem, não pode, isso pode gerar uma série de problemas na criança. Então, vou colocar mais aguinha que a boca está ficando seca. Então é importante a gente lembrar que a criança precisa de uma rotina alimentar, de horário para o leite, né? Tem que ser depois de um ano mais ou menos 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite, isso depende de cada criança, mas a média é essa. E o almoço e janta, pode dar uma sobremesa de uma frutinha, elogiar o pouquinho que comer, não preocupar e não forçar, não sair atrás da criança tratando, não pode virar um momento de sofrimento, o momento da comida, tem que ser um momento prazeroso e a criança não pode ser forçada a comer, ela não pode ser, não pode sofrer ameaças e não pode ser beneficiada, por exemplo, com presentes. Ah, se comer, aí ganha o doce. Se comer, nós vamos passear. Se não comer, vai levar no hospital. A gente, né, à medida que a criança vai crescendo e vai entendendo as coisas, vai aproximando 2 anos, a gente começa a ver com mais frequência esses tipos de discurso, que às vezes naquele dia o menino come com medo, às vezes de passar mal porque a mãe falou, com medo de levar no hospital, ou porque vai ganhar bala, vai ganhar isso. Mas aquilo não adianta, é uma coisa de um dia e vai gerar na criança aquela necessidade do doce e cada vez a chantagem vai ter que ser maior. Então não adianta. E lembrar que a partir entre os 2 anos e os 6 anos de idade, é a fase da seletividade alimentar. Que pode começar com 1 ano, mas é mais comum nessa idade. Então, essa seletividade, eu até fiz um vídeo sobre isso, é aquela questão de que a criança começa a não querer alimentos que antes queria, né? Ah, não, antes você comia brócolis, comia de tudo, agora só quer comer arroz. Normal, isso é fase que vai passar desde que a gente não comece a forçar. Aí, às vezes, o arrozinho que come começa a esconder o brócolis debaixo do arroz. O menino descobre que o brócolis está ali, nem arroz não quer mais, né? E outra coisa que começa é querer só certos tipos de alimento, preferência às vezes para o doce que eu falei, para o macarrão, só quer comer macarrão, não tem problema, o dia que tiver macarrão, comer o macarrão, faz umas 2 vezes na semana, de preferência integral, mas não pode ficar todo dia comendo macarrão, eu até citei num vídeo que eu fiz de seletividade, que eu atendi um menino que só comia milho verde, ele comia 4 latas de milho verde por dia, não comia mais nada, e já atendi criança que tomava 5 litros de água de coco, 5 litros de suco, já vi de tudo. Então, a gente acaba, né, eu tenho filho também, eu sei que a gente fica angustiado, né, isso é instintivo, o ser humano, isso vem da idade das pedras, né, isso é instintivo, isso foi aprendido, como que era antigamente, a gente tinha que alimentar
para poder sobreviver. Então isso virou o instinto mesmo de sobrevivência do ser humano. Tem umas perguntas anotadas aqui. É o instinto de sobrevivência do ser humano. Então o pai e a mãe que vê que o filho não almoçou, não jantou, o que ele pensa? Meu filho vai adoecer, ele não vai crescer, né? Ele não vai desenvolver. Então isso, né, eu antes de ser pediatra, eu às vezes não tinha tanta paciência com os pais, antes de ser pediatra não, antes de ser pai, né? Eu falava o que a gente aprende na teoria, não, seu filho está bem, seu filho está ótimo, fica tranquilo, ninguém morre de fome tendo comida, é muito bom a gente falar essas frases, mas a gente tem que se colocar no lugar dos pais, né? Ouvir isso às vezes não é bom, porque os pais, eles estão angustiados, né? Eu sei como que é isso, eu já passei por essas fases todas, né? Eu tenho um filho que come mais ou menos assim, come de tudo, mas come muito pouquinho. Já tenho uma filha que está nessa fase da seletividade, tem época que só quer uma coisa, só quer outra. Então a gente começa a ter mais paciência com os pais ainda quando a gente vê como é difícil lidar com isso. Então é uma fase que a gente precisa ter tranquilidade, né? E agora, doutor, meu filho tem 7 anos, tem 10 anos, tem 8 anos, é adolescente, não come nada, só quer comer certo tipo de alimento. Como fazer? É a mesma coisa de quando ele era bebezinho, né? É mais difícil quanto mais velha a criança, porque a criança começa a entender, né? Ela sabe que se não comer, a vovó acaba dando, ou a mamãe acaba não aguenta, briga e acaba dando. Então, a gente precisa estipular horário para as refeições. Isso uma criança acima de 6, 7 meses, 10 meses, a gente começa a determinar horários. É importante a gente lembrar que a criança precisa dormir, ter horário para dormir, ter horário, isso uma criança maiorzinha, ter horário para dormir, ter horário para alimentar. Tem criança que às vezes mama de madrugada 2, 3 vezes, né? Dependendo da idade, a gente não pode deixar alimentar na madrugada, porque o alimentar na madrugada, principalmente mamadeira, tem riscos, além de gerar problemas dentários, os riscos da criança da obesidade, não alimenta no dia seguinte. Então, o ideal é a criança ter 5 refeições ao dia, né? A média que a gente calcula, até 7 contando frutas, né? Isso para uma criança que já está estabelecido, almoço e janta, né? Quando está no leite materno, às vezes a gente até libera mamar mais vezes ao dia, não vou entrar nesse mérito também. Mas é importante a criança dormir cedo para que acorde cedo também, para começar a tomar o leite mais cedo, né? Eu atendo direto pacientes que falam no almoço, eu pergunto que horas que acorda? Acorda 10 horas, e às 10 horas toma o leite, aí 11h30, meio-dia vou dar comidinha e não come, porque o leite demora, dependendo do volume que vai tomar, demora às vezes 3 horas para fazer digestão, então demora mesmo. Então a gente precisa acordar mais cedo, ou, né, se não tiver jeito, empurrar um pouquinho o almoço para mais tarde, desde que a família almoce naquele momento. Então, colocar uma regra mais ou menos estabelecida daquelas refeições com frutas de sobremesa, não estimular doce. O doce, quanto mais a criança come doce, bebe doce, né? Porque a gente fala bebe porque tem o suco, que a gente não recomenda ficar dando para menor de 1 ano, e acima de 1 ano é 150, 200 ml. Então o excesso do doce estimula o organismo a querer cada vez mais doce, a criança começa a recusar a alimentação. Então essa questão de não comer, 2 coisas que a gente nunca pode, 3 coisas na verdade que a gente nunca pode fazer numa criança que não está comendo, é forçar, geralmente o que a maioria dos pais fazem, né? Forçar, começar a ameaçar, pegar chinelo, falar que tem que comer, que não vai levantar da mesa enquanto não comer tudo. Então a gente tem que lembrar que a criança tem a saciedade dela. Outra coisa que a gente então não pode forçar, não pode substituir, não quis comer, tadinho, vamos dar o leite aqui, senão ele vai para a aula com fome. O dia que a gente faz isso, resolve o problema da criança, mas ele nunca vai começar a alimentar bem, se ele não entender que aquele momento é do almoço, e a próxima refeição vai ser o lanchinho na escola. Se ele não comer, ele vai ter que ter aquele momento sem comer nada, né? A gente sabe que é um momento de adaptação. Toda criança que não está comendo, quando a gente estipula horários para a criança, a gente precisa entender que naquele início ela não vai comer, mas tudo com muito carinho, sem imposição e dando exemplo, né? E explicando para a criança que aquele momento é da refeição, não é o momento do lanche. E o momento do lanche vai vir, o momento do leite vai vir. Então tem que ter tudo reguladinho. Então, nunca forçar, nunca substituir, né? E nunca ficar dando excesso de doce, né? O doce, coisas adocicadas nos primeiros 2 anos, o ideal é evitar. E mesmo o suco sem açúcar a gente tem que controlar. Lembrar de dormir cedo, lembrar da temperatura agradável na hora da comidinha e lembrar também de que os pais têm que dar o exemplo. Isso é o pilar da alimentação. Quando eu falo os pais, às vezes a babá, às vezes a tia, a avó, quem cuida da criança. É muito comum
É muito comum uma criança que não alimenta, quando entra para a escolinha, às vezes, né, por algum motivo, a mãe tem que trabalhar, fica integral, a mãe fica preocupada, angustiada, doutor, não vai comer nada, vai passar mal. Aí é aquele momento que entra para a escolinha, aí na escolinha não tem opção, ela sabe que não tem um iogurte na geladeira, que não tem um biscoito no pote, não tem opção, ela vê. Aí duas coisas que acontecem, ela vê os coleguinhas comendo na escolinha e ela sabe que não tem outra opção naquele momento. Então é questão de uma semana a criança na escolinha já começa a comer melhor, com raras exceções. É lógico que tem, isso que eu estou falando é a grande maioria das crianças, né? Então é importante também levar seu filho que não está alimentando bem ao pediatra, né? Eu estou falando isso na grande maioria das vezes. Tem casos que realmente a criança está passando por um problema. Pode ser uma doença, aquele momento que está com uma infecçãozinha de garganta, um momento que está gripado. A criança diminui o apetite também. Nessas fases a gente tem que dar muito líquido, né? É lógico que quando está doentinho a gente acaba dando um pouco a mais aquilo que a criança gosta, mas passou aquele momento, volta ao normal novamente. E levar no pediatra para avaliar crescimento, né? Porque é uma criança que não está alimentando bem e a gente pesa, está crescendo, está ganhando peso direitinho, média está crescendo direitinho, faz um hemograma, não tem anemia, né? A dosagem de vitamina está boa, a gente tranquiliza a mãe, olha, o tanto que ele está comendo é o tanto suficiente para ele, porque cada criança tem um volume, né, de estômago. Tem criança que come pratão de pedreiro batendo laje, já outra criança come menos. Isso depende da idade e depende de cada organismo e da fisiologia. Essa questão de forçar, que é o que a maioria dos pais faz, não quer comer, a gente força, sai andando, tratando, vai gerar duas coisas. Ou a criança vai ficar cada vez mais com raiva da comida e cada vez come menos, isso pode gerar até anorexia, problemas de ansiedade futuro. Ou a criança começa a ver que aquela saciedade dela não é o que manda. Então ela começa a ver, eu tô cheio, mas meu pai tá mandando comer, eu vou comer. Isso pode gerar obesidade. É o que infelizmente hoje em dia a gente mais preocupa e mais vê é a obesidade. A gente atende criança que às vezes está obesa mesmo, a gente preocupa com o peso e que a família fala que não está comendo. Então eu até brinco com os pais, esse menino está saltando a geladeira de madrugada, ele não come de dia, mas de madrugada está comendo. E às vezes a família jura de pé junto que não está, né? Mas às vezes não está comendo aquilo que a família quer, né? O almoço e a janta, mas está substituindo por outra coisa que é mais rica em caloria ainda, mas não tem um valor nutricional adequado, tá bom? Então eu vou tentar responder algumas perguntas aqui, né? Eu acho que o mais importante é isso, a gente saber que é muito frequente, tem fases, principalmente 1 ano, 2 anos de idade, que é uma fase que a criança dá um decréscimo da alimentação, quando a criança está doentinha, mas é importante acompanhar aqueles gráficos que vem no cartão de vacina da criança, eles são muito bons, porque à medida que a criança está seguindo um percentil, e alguns seguem percentil 50, alguns seguem 30, está seguindo ali no gráfico, né, sempre acompanhando com o seu pediatra para acompanhar ali. Se estiver acompanhando direitinho o gráfico, e está tudo bem com a criança, de vez em quando fazer exame, né? Lógico que não precisa fazer todo ano, dependendo da criança tem que fazer, mas avaliar verme, né? Tem outras situações que podem atrapalhar. Agora, eu não sei se tem nas perguntas, eu vou ler aqui, mas é uma pergunta muito frequente. Eu devo dar remédio para abrir apetite do meu filho? Né? Muito comum, né? A gente quer, eu queria um remédio para abrir apetite, não caia nessa. Lógico que tem casos raros que a gente tem que passar, né? Quando a criança está com desnutrição ou quando está com alguma ameaça mesmo de desnutrição. Mas esses remedinhos, porque o apetite e a saciedade, elas se dão no cérebro. E esses remédios que estimulam o apetite, eles agem no cérebro. Então, além do risco de efeito colateral, de criança ficar muito nervosa, da criança ficar muito sonolenta, o risco de obesidade futura, porque eles alteram o funcionamento de uma área cerebral. Então, é assim, tem que ser muito, muito indicado, não sai comprando. E, infelizmente, eles são vendidos sem receita. Então, você chega, às vezes, numa farmácia, dependendo da farmácia, né? Tem farmácia que as pessoas são éticas, não vendem sem receita. Mas, às vezes, vende e a mãe acaba dando e vê que realmente aquilo abriu o apetite, foi uma beleza, e aí começa a dar indiscriminadamente e a criança começa a comer bem aos olhos da família, mas a longo prazo isso pode gerar uma obesidade, tá bom? Deixa eu ver aqui as perguntas aqui. Deixa eu olhar, ela está anotando aqui as que estão mais se repetindo, porque, né, tem algumas que eu vou responder depois. Se um bebê de 6 meses come de tudo, significa que está tudo bem? Não, se ele come de tudo com 6 meses, é um indício de que está tudo bem com a alimentação dele, né? Isso sim, é bom, mas lembrar que pode chegar numa fase que isso não vai acontecer, né? A gente tem que ter tranquilidade para não se frustrar nesse momento.
Pode dar biotônico Fontoura? Eu sabia que ia ter essa pergunta. Pode dar biotônico Fontoura para as crianças de 5 anos? É aquilo que eu falei, esses estimulantes de apetite, né? Apesar que esse aqui que foi citado, geralmente ele não é tão assim, né? Não recomendo também não, mas tem outros que são mais fortes e que realmente agem no cérebro e tal. Mas a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Academia Americana de Pediatria, é não dar, porque isso aumenta risco de obesidade. Amígdalas grandes dificultam engolir? Sim, quando a criança tem uma amígdala muito grande, né? Não só hipertrofia de amígdala, mas hipertrofia de adenoide, ela pode causar uma dificuldade de engolir alimentos mais sólidos, né? Geralmente a criança tem dificuldade de engolir carne, tanto porque se cresce principalmente a adenoide, ela não tem muita paciência para mastigar porque não consegue respirar bem, né? Então realmente pode atrapalhar sim, né? Uma criança que tem uma amígdala, mas assim, tem que ser avaliado pelo pediatra, tem que ser avaliado em alguns casos pelo otorrino, né? Não é simplesmente porque tem a amígdala grande que não alimenta, né? Dependendo do nível desse crescimento, dessa hipertrofia, pode atrapalhar sim, né? Tem algum leite de fórmula que indica? Pois essa questão, assim, eu acho melhor a gente falar no dia que for falar referente à alimentação, né? Mas porque isso depende muito de criança para criança, né? Tem criança que às vezes a gente tem que dar uma fórmula específica, quando não dá certo o leite materno, né? E a gente sabe que o leite materno é o melhor alimento. Então sempre consultar com o seu pediatra para pesar, para medir, porque às vezes a família tem essa sensação de que o leite não está sustentando, é muito comum. Doutor, meu leite não está sustentando, porque o neném quer mamar toda hora. E quando a gente pesa, às vezes está ganhando mais peso do que precisava. E aí às vezes vai dar uma fórmula e a primeira mamadeira, né? Isso aí eu aprendi com a minha chefe lá da residência, que é a doutora Vera, e realmente eu vejo que é verdade a cada dia mais. A primeira mamadeira é o primeiro passo para largar o peito. Chega no consultório, tá dando só uma. Aí na outra semana, tô dando de manhã e de noite. Terceira semana, quarta semana, doutor, não teve jeito, ele não quer mais pegar o peito. Então se a gente puder não dar, melhor. Mas se tiver que dar, tem casos que tem que dar mesmo. Aí é bom cada caso ser individualizado e o pediatra do seu filho indicar, né? Então é difícil falar qual fórmula, porque depende de cada caso. Criança pode comer somente comida mole? Pois é, assim, aí depende, né? Eu até falei no início sobre a questão do método BLW. A Sociedade Brasileira de Pediatria ainda tem alguns questionamentos sobre a questão de engasgo com 6 meses, né? Não estou falando minha opinião, estou falando que a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza. Mas, né, novos estudos têm saído e a gente vê que a criança que já começa a comer pedacinho geralmente tem uma facilidade para aceitação. A grande preocupação realmente tem que ficar atento com o engasgo. Mas vai chegando, mesmo se você começou com BLW ou começou com papinha, independente de como que começou com 6 meses, chegou 9, 10 meses, é a hora que já tem o reflexo da mastigação. Nesse momento, é momento de começar, se tiver na papinha, a passando gradativamente para pedacinho, a chegar a 1 ano de idade, a criança tem que comer a comida da casa, o arroz, o feijão, a carninha, e aí alguns ali, você citou mole aqui, eu imagino que deve ser a papinha que você quis dizer, né? Mas alimentos da casa, que, né, vai ter alguns molinhos no meio, que é uma batata, que é um inhame, uma coisa assim, mas preconiza-se quanto mais variadas as cores, mais vitaminas, e sempre com a presença da carne, do arroz, do feijão, verduras, né, e legumes, tá bom? Mas nós vamos fazer isso aí numa live específica de alimentação, que isso aí também gera muita controvérsia. Já falei do BLW aí, imagino que já deve ter gente falando, metendo a lei, mas eu não falei que eu sou contra, não. Minha orelha queimou a direita, quando é a direita é porque tá falando bem, então tá bom, se fosse a esquerda que era o problema. Então, sobre papinhas prontas, o que você diz sobre? Eu não sou a favor, não. Não só papinhas prontas, como fazer em casa e liquidificar ou passar em peneira, isso não deve ser dado. Porque a criança simplesmente engole e não desenvolve esse reflexo de mastigação. Então é importante papinha cozida e amassada. É lógico que tem algumas exceções. Às vezes você viaja para um lugar, tem que viajar, né, nesse momento da introdução alimentar e está num lugar que não tem onde você fazer uma comida, não confia na comida do hotel. Isso é uma coisa eventual, mas o ideal é que não seja dada essas papinhas prontas, não. O bebê menor de 6 meses pode tomar leite ninho? Pois não é recomendado não, né? É um leite que não é adequado para neném menor de 6 meses. Após 6 meses, quantas mamadeiras ao dia? Isso depende de cada bebezinho, né? De como que está a alimentação. À medida que vai introduzindo a alimentação complementar, que é o almoço, janta, fruta, primeira fruta, quando a criança estiver almoçando e jantando bem, comendo frutinho no meio da manhã, no meio da tarde, 3 mamadeiras, aí depende muito do volume, né? A criança tem que ingerir
próximo de 600 ml, 700 ml nessa idade, né? Mas depende de cada criança. Então, é a média de 3 mamadeiras, mas depende. Tem neném que tem um volume do estômago menor, que vai tomar menos ml, às vezes tem que ser 4. Então, isso aí é difícil de falar com certeza. Mas não pode ficar mamando, à medida que começa com o almoço e janta, não pode ficar mamando de 3 em 3 horas mais, porque senão não vai comer, né? Até naquele início de introdução pode, mas à medida que começa a almoçar e jantar, vai diminuir, aí vai dando um intervalo maior entre o almoço e a janta e as mamadeiras, para que você chegue nesse nível de 3 a 4 no dia, tá bom? Indica procurar um nutricionista para dar início à alimentação? Pois é, aí depende também, né? Essa questão do nutricionista, se for um nutricionista especialista em criança, que tenha estudo nessa área, é muito bom, né? Principalmente, eu indico mais quando está tendo algum problema, quando a mãe está tendo alguma dificuldade, eu indico. É lógico que a pessoa tendo a opção de ir numa boa nutricionista infantil, ótimo, beleza, né? Mas o pediatra, ele tem, na verdade, a obrigação de saber orientar a alimentação do bebezinho, né? Nem sempre, às vezes, isso é feito. E quando a mãe tem alguma dúvida, troca com o pediatra. E quando a situação não está fluindo bem, vai no nutricionista. Agora, precisa ir em todo bebezinho que está introduzindo alimento? Se puder ir, com certeza é uma boa, né? Aqui na região já tem, era muito carente de nutricionista infantil, agora já tem umas muito boas, né? Então, depois, em box, se precisar, eu indico algumas sim, tá bom? Criança de 2 anos não jantar, tem problema? O problema de não jantar é que acaba caminhando para o lanche, né? Você fala assim, não vai jantar, mas vai ser um lanche saudável, vai fazer um omelete, vou colocar um leguminho ali, ou vou dar um bifinho grelhado no pão, beleza, não tem problema comer um pãozinho, mas a tendência é caminhar para o suco e o pão, né? Aí vira só carboidrato e suco, isso aqui a gente vê na maioria das vezes. Se não janta, mas faz um lanche saudável, né, igual eu citei do omelete, tal, não tem problema, mas é o que a gente não vê na maioria das vezes. Então o ideal é o almoço e o jantar. Ele tem que introduzir, tem que ter a opção da proteína, que seria o ovo, o ovo, a carne e o arroz, o feijão. Tem que ter fonte de nutrientes dos legumes, das verduras e da carne e dos cereais. Então o ideal é almoço e janta mesmo, né? E quando for substituir pelo lanche, que não seja uma rotina e que seja um lanchinho saudável que contenha uma carninha ou um ovo, uma coisa assim. Então a questão do comer o ovo porque não gosta de carne. Tem a mesma proteína? Em termos de proteína, o ovo é bom, né? O problema todo é o ferro, né? Eu tenho pacientes que são nutricionistas, não, que são vegetarianos, que não ingerem carne. A gente fica muito atento para principalmente anemia, né? Que a carne é uma fonte. Lógico que tem as verduras, tem as frutas, tem outras fontes de ferro. Mas a criança nessa fase, principalmente que está crescendo muito entre 6 meses e 2 anos, a gente, se puder ter a opção da carne, é melhor. Quando a criança não gosta, quando é uma opção, porque eu sou vegetariano, não tem discussão, a gente vê outras opções. Agora, quando a criança não gosta, a gente orienta, às vezes dá moidinha, ou dá um filezinho de peixe, sempre conferindo se não tem espinho, que é mais fácil da criança mastigar, tipo grelhadinho. Então, tem outras opções de carne. Eu não acho que, em termos de proteína, tudo bem, o ovo é muito bom, mas a gente podendo dar a carne, é mais da carne e o ovo também, né? Pode variar, um dia a carne, um dia o ovo, ou no almoço dá o ovo, na janta dá a carne, ou se quiser dar os dois, eventualmente, desde que diminua um pouquinho a carne, aumenta o ovo, não tem problema. A questão era de meu filho não come, já está virando de alimentação aqui, tá? As perguntas são todas dessas, né? Minha criança não gosta de água. Aqui, o que acha do leite Nestlé, que é criança com 1 ano e 6 meses? Pois é, eu não vou falar de leites, né, específicos, não. Senão, né, a gente vai ficar entrando numa discussão, né? Tem leites muito bons após 1 ano, tem alguns estudos hoje, até da Academia Americana de Pediatria, falando que poderia dar leite pasteurizado e tal, mas eu ainda estou assim, achando mais benefícios em algumas fórmulas, mas prometo fazer uma live específica sobre isso, sobre alimentação e uma sobre leites, porque é um assunto muito controverso e é um assunto que gera muita dúvida, né? Mas é um leite bom, né? Não vou ficar falando dele, mas é um leite realmente bom. Tem outras opções, mas é um leite que é bom. Mas cada caso é um caso e às vezes é um leite bom para o seu filho, mas é bom trocar ideia com o seu pediatra, tá? E agora, não gostar de água é muito frequente, a criança não gosta. É uma coisa que a partir do 6º mês, quando a gente introduz a papinha, a gente precisa
começar a introduzir água, de preferência no copinho, né? Lógico, de vidro é perigoso, mas pode ser um de plástico, porque a criança está acostumada a sugar o leite materno, está acostumada a sugar, né, no peito ou na mamadeira o leite. Então, quando você vai com a água na mamadeira, a criança, ou naquele copinho de transição, geralmente não aceita, porque ele acostumou a sugar e sentir o gostinho do leite. Aí suga, vem a água, que é diferente, então geralmente não aceita. Começar a dar água no copinho, geralmente aceita. E é um golinho aqui, um golinho ali, né? Também, no dia que eu for falar de alimentação, eu vou falar do volume para cada idade. Tem um volume específico para cada idade, que é importante dar. A criança gosta de água, acho que já tem outro papel aqui. Criança de 7 anos não come carne, nem ovo e nem leite. Deve preocupar? Pois é, a proteína é importantíssima para o crescimento, né? Tem fontes de proteína, o feijão tem muita proteína, as frutas tem muita proteína, tem outras formas de absorção de proteína. Mas uma criança que não come carne, não toma leite e nem ovo, é importante essa criança ter acompanhamento do pediatra e sim do nutricionista também, para avaliar. E aí a nutricionista vai passar uma lista dentro daquilo que a criança aceita, para estimular mais aqueles tipos de alimento que a criança, dentro do que ela aceita, que tem mais fontes de proteína, né? Pode tomar líquido junto com as refeições? O ideal é não. O ideal, com raras exceções, a gente orienta a dar o líquido depois, né? Dar um golinho de água depois, mas não ficar dando por 2 motivos. Um é porque, se for suco, por exemplo, a criança às vezes toma um volume grande de suco e aquilo sustenta e a criança não come. E outra porque acaba que pode ter risco de obesidade. A criança, à medida que toma, isso para o adulto também vale. A criança vai tomando, o adulto também vai tomando a água, o suco, aquilo lava as papilas gustativas e a pessoa acaba comendo mais do que deveria. Então pode atrapalhar tanto fazendo comer demais quanto fazendo comer de menos. Então o ideal é não dar líquido junto com as refeições. Isso aí já está estabelecido. Pode tomar, não, isso já foi. Suco de pacotinho para criança de 2 anos. Suco de pacotinho, a gente brinca que é veneno para matar rato. O ideal é não dar, de jeito nenhum, né? Tem mãe que vem consultar que fala assim: não, doutor, não dou refrigerante pro meu filho de jeito nenhum, nossa, nunca tomou Coca-Cola. Aí quando eu vou ver, toma 1 litro de suco de pacotinho por dia, eu falo, dá Coca-Cola, para mim tá na mesma, eu tô trocando 6 por meia dúzia. Então o ideal é não dar. Se possível, falar sobre desmame. Pois é, nossa senhora, aí eu tenho que ficar mais 1 hora aqui. Porque é uma fase difícil, né? Essa fase do desmame, né, a gente fala do desmame, né? A gente orienta que essa fase de 6 meses não vai ocorrer um desmame, mas a criança tem que começar a entender que tem aquele momento que ela vai mamar e tem aquele momento que ela vai comer, mesmo estando na presença da mãe. Isso ela tem que perceber desde aquele início da introdução, entendeu? No início a gente orienta, pode dar o peito de sobremesa, depois da comida, mas depois a gente orienta bem gentilmente, hoje em dia fala gentilmente, né? Antes era gradativamente, mas gentilmente, e afastando o momento da mamada do momento da comida para a criança começar a alimentar melhor e entender que tem horário, né? Mas aí é um assunto longo, porque a questão de tirar o peito, né, de diminuir o peito, ou tirar totalmente, uma mãe que já está com 2 anos, né, e quer tirar, ou até antes, por algum motivo precisa tirar, é um assunto que tem muito detalhe, que se não for feito com muita tranquilidade, pode gerar também angústia, não só no neném, mas na mãe também. Então, isso aqui eu acho que é melhor a gente falar, eu prometo fazer, que é numa outra live, fazer um vídeo sobre isso também, mas é um assunto que dá uma live, entendeu? Então, deixa eu ver aqui, tem muito papel aqui, pacotinho, se você falar sobre desmame, então, de desmame, você pode, quem fez essa pergunta, pode mandar em inbox para mim a pergunta, que depois eu prometo trocar ideia mais detalhadamente também sobre alguma dúvida que você tiver. Existe fórmula para misturar no leite e dar sustento à noite? Pois é, isso foi ótima essa pergunta, que isso aqui a gente ouve toda hora, né? E essa questão de misturar, né? Misturar um pozinho no leite, né? Tem várias marcas no mercado aí, eu não gosto de ficar citando marca não, mas todo mundo já sabe. Pode misturar isso, misturar aquilo no leite para sustentar, para dormir melhor à noite. Geralmente é ilusão. A criança não, né? Também a gente tem que falar uma live específica sobre sono, né? E eu prometo falar. Mas assim, essa questão de sustentar à noite, a criança tem uma fase que ela começa a entrar no ritmo do sono mais longo noturno. Então é uma fase que vai acontecer. Às vezes a mãe mistura lá uma farinha no leite
e aquela noite coincide da criança dormir melhor, mas é uma questão de dias para voltar a acordar de novo. Tem algumas coisas, né, do ritual do sono que a gente orienta, da questão de manter o quarto tranquilo, então isso também é o motivo de uma live, mas misturar essas farinhas no leite não são indicadas, a não ser em raras exceções, quando a criança está abaixo do peso, justamente por causa do risco de obesidade. Aí a criança começa a associar o leite a coisa adocicada, depois só aceita o leite se for com doce, com coisa doce. Então a recomendação é não misturar, porque depois que você mistura, você não consegue dar mais o leite puro, e aí é obesidade, é questão de tempo para aparecer. Papinha pronta, acho que o último é esse aqui, né? Esse aqui. Qual açúcar? Açúcar, qual a idade ideal para introduzir? Então, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Academia Americana de Pediatria é 0 açúcar até 2 anos. Antes era até 1 ano, agora mudou para 2 anos, então o ideal é 2 anos. Lógico que às vezes acontece da criança tomar um suquinho, uma coisa eventual, mas o ideal é não adoçar antes dos 2 anos de idade, por 2 motivos. Risco de diabetes, isso aí viram através de pesquisas que avaliaram o bebê desde o útero da mãe até a idade adulta. Pesquisas que demoraram 30 anos para ficar prontas. E por isso que saíram nos últimos anos, por isso que mudou-se muita coisa da alimentação. Viram que criança que ingere açúcar nos primeiros 2 anos de vida tem um risco aumentado de diabetes na idade adulta. E criança que ingere sal principalmente no primeiro ano de vida, tem um risco aumentado de pressão alta na idade adulta. Às vezes, quando é criança, não vai alterar a pressão, mas o rim da criança sofre uma alteração que a gente chama de epigenética, né? Modifica a anatomia da pessoa por causa da alimentação. E aí aquilo vai fazer, mesmo que ela não tenha história familiar nenhuma de ser hipertenso, de ser diabético, ela tem mais risco de ser hipertenso e diabético, além do açúcar, a obesidade também. A gente atende muita mãe, às vezes fala, doutor, eu criei meus filhos, mas a avó, né, vem junto, adoro as avós, às vezes quando eu pego no pé delas, mas eu gosto. Doutor, eu criei meus filhos dando açúcar para eles estão tudo aí forte, né? E às vezes vai ver, tá forte mesmo, tá um pouco obeso, ou diabético, às vezes não tá, não é? Você pode atravessar uma rua sem olhar para os lados, não vai ser atropelado todas as vezes, mas aumenta o risco. Então, como as pesquisas mostraram, a gente tem que evitar nos primeiros 2 anos de vida, além do que essa fase, principalmente depois de 1 ano, que a criança começa a ter mais apetite para coisa doce, você começa a introduzir açúcar e não come nada mesmo, só vai querer comer coisa doce. Então, 3 meses mama no peito e fórmula, você precisa da água. Não, a recomendação é uma criança que toma fórmula e leite materno não precisa tomar água com 3 meses, tá? A partir do 6º mês é que introduz. Leite com... vou falar aqui, eu já citei um monte de marca aqui, depois eu vou querer ganhar a porcentagem aqui. Leite com Toddy, o que acha para criança de 1 ano e 9 meses? É aquilo que eu acabei de falar das misturas, né? Se misturar coisa doce, depois não aceita sem, e para você tirar é uma dificuldade, né? Então 1 ano e 9 meses não deve dar açúcar, então o Toddy tem açúcar, infelizmente não deve. Pode misturar o chocolate em pó, se quiser misturar, mas também não é o ideal. E o tempo de intervalo do almoço e mamadeira, o ideal é 2 a 3 horas, o ideal é dar 3 horas, tá bom? Então assim, tem muitas perguntas chegando. Eu acho que o foco principal, né, dessa live de hoje, que é a primeira, nós vamos fazer uma live semanal. Amanhã eu já vou anunciar o tema da próxima. Falar dessa importância da gente ter tranquilidade nesses momentos de 6 meses, que é a hora da introdução, nesses momentos de 1 ano, 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, que é a fase que ocorre uma diminuição do apetite, nessa fase depois de 2 anos, 3 anos que ocorre essa seletividade, a gente precisa, principalmente quando a criança está doentinha, a gente precisa ter calma, ter tranquilidade para não forçar a criança a comer, não negociar a comida e sempre participar. A criança faz as coisas por imitação, né? Se você quer que seu filho faça atividade física, você tem que fazer também. Você pode, vou pôr na natação. Vai dar um tempo, ele vai enjoar, a não ser que você faça também, a não ser que você, né, nem sempre tem tempo, mas o ideal é que a gente coloque isso como uma prioridade, né? A gente dá exemplo para o nosso filho, não só na atividade física, na alimentação, no dormir cedo, né? E na vida toda, em todos os sentidos. Mas, e ter tranquilidade nesses momentos. E se seu filho já está com alimentação ruim, já não está comendo nada, que, né, levar no pediatra para ver se está tudo bem. E se estiver tudo bem com ele, a dica é essa,
não desistir, não forçar e oferecer os alimentos dando exemplo, sempre elogiando um pouquinho que comer e nunca criticando se não comer nada. Uma coisa que ela tá me lembrando aqui, né, que eu esqueci, eu tô montando um canal do YouTube, tô montando esses dias aí. Então, é só vocês começarem a me seguir lá também, que eu vou colocar vídeos lá, né? Geralmente, inicialmente vou jogar os mesmos vídeos do Instagram, mas a ideia é fazer vídeos também só voltados para o YouTube, alguns voltados para o Instagram. Então aí, se vocês quiserem e puderem me seguir lá no Instagram, bacana. E pode ter certeza que eu vou responder todas as perguntas aí, depois que eu tiver respondido os WhatsApp das mães aqui do dia, que hoje eu não respondi ninguém, aí eu vou entrar e vou responder, tá bom? E dentro, né, a gente nessa live mesmo já tirou ideia para duas. Uma é falar de alimentação, de alimentos, né, de quando introduzir a papinha, como introduzir, né, da questão de leites, de fórmulas e da questão do sono também, né? Então já tive ideia aqui para mais duas lives no mínimo, ainda vou ler muita pergunta que ainda não deu para ver, tá bom? E agradeço demais aí a paciência de vocês, a interação. Eu nem sei quantas pessoas entraram aqui, mas só foi entrando gente, você consegue ver aí quantas pessoas, mas teve muita gente. E depois eu vou ver aqui, mas eu nem esperava tanta gente assim, mas agradeço, fico feliz. E semana que vem, amanhã eu vou lançar o tema da próxima live pra gente, e vocês também podem sugerir, tá bom? Tem temas que dá pra fazer vídeo, mas temas igual esse do meu filho não come, tinha que ser uma coisa mais longa, né? Fazer um vídeo de 40 minutos, 50 minutos, fica muito chato. E esse bate-papo aqui é bacana. O pessoal agradecendo aí, obrigado, Eriette, valeu, obrigado a todo mundo aí, eu só tenho a agradecer, tá bom? Muito obrigado. E pode continuar mandando as dúvidas aí, né? Eu não sei como é que eu faço, porque eu nunca fiz live a primeira vez, para tentar deixar essa live depois salva, para quem não pôde assistir, poder assistir, ou quem chegou depois, perdeu o início, conseguir assistir, tá bom? Tchau. Tem certeza? Deseja encerrar o vídeo? Encerrar o vídeo.